Gabriel, olha só, ar-condicionado na temperatura mínima prejudica o aparelho, é dúvida? Muita gente tem essa dúvida, e aí? E aí vamos explicar para o pessoal de casa, certo? Agora. Então, roda a vinheta. E hoje no showroom da Dias a gente tem o prazer de receber mais uma vez esta coisa linda. Gostou? Coisa linda. Você me passou gripe, sabia, cara? É mesmo, cara. Você me passou gripe. A culpa é sua, a culpa é sua. Não foi intencional. Tudo bem, Gabriel? Que satisfação imensa, Cris. Obrigado pela oportunidade. E hoje, vamos lá, vamos bater um papo legal sobre ar-condicionado. Você sabe que eu tenho assistido o seu canal, cara, tem muita coisa boa ali, hein? Boa. Propagar conhecimento. Acho que esse é o principal intuito da gente falar de refrigeração e climatização. Então vamos propagar conhecimento a partir de agora? Agora, Cris. Beleza, vamos começar com as nossas brincadeiras aqui. O pessoal que manda as perguntas pra gente. Tem os nossos canais aí para você mandar sua pergunta também e aprender sempre um pouco mais sobre tecnologia em ar-condicionado com a gente, tá bom? Vamos lá. Primeira pergunta, é verdade que o uso constante do ar-condicionado pode prejudicar o aparelho a longo prazo? É verdade isso, cara? Ou é mito? Olha, é um mito, Cris. O condicionador de ar ele foi projetado para trabalhar, né, o tempo necessário. Só tem um porém. Existem equipamentos para aplicação residencial, que esse equipamento geralmente é projetado para trabalhar um período de uma noite ou talvez de um dia completo, e equipamentos para uso industrial e comercial. Aí esses equipamentos sim são projetados para trabalhar 24 horas. Então, dependendo da aplicação, se é, por exemplo, um servidor que vai ficar full time ligado, vale a pena procurar um equipamento que atenda aquele projeto. E não sair instalando qualquer equipamento sem uma análise sobre esse processo. Perfeito, perfeito. A Ana Luísa, ela quer saber quais são os principais cuidados que os usuários devem tomar para evitar danos no equipamento, danos no ar-condicionado. Muito boa essa pergunta, e são alguns cuidados simples e que podem fazer toda a diferença. Primeiro, Cris, a manutenção preventiva. Muitas pessoas estão acostumadas, por exemplo, com refrigerador. Quantas vezes a gente fez uma preventiva na nossa geladeira, nosso refrigerador? Olha, nunca fiz até hoje. A gente espera quebrar para fazer uma manutenção. Já por ar-condicionado é o contrário. Se eu não fizer uma limpeza, uma manutenção preventiva, isso pode gerar uma quebra num curto prazo. Então sempre faça a manutenção preventiva conforme o fabricante recomenda. E se eu não fizer essa manutenção, o desempenho afeta alguma coisa? Desempenho, durabilidade? Com certeza, né? Afeta muito, Cris. Quando o equipamento está sujo, é utilização normal. Não precisa ser um dia atípico ou com muita poeira. A própria utilização do ar-condicionado ele vai acumulando poeira no filtro, nos trocadores da unidade interna e externa. Então, se por acaso esse cliente não fizer essa manutenção preventiva, esses filtros vão saturar, vão entupir, e aí o consumo de energia começa a ficar elevado. Um equipamento que tem uma performance muito boa acaba perdendo performance, então vai doer no bolso. E outra coisa, o equipamento que trabalha fora das condições ideais de trabalho pode quebrar sim, Cris. Então, preventiva acaba sendo barato em relação aos benefícios. Tá, você já falou que ele dá alguns sinais aí. O primeiro sinal é no preço, é no bolso, né? Na conta de luz. Tem outros sinais que o equipamento pode dar antes de você detectar essa parte financeira? Por exemplo, algum ruído ou começa um gotejamento? Tem alguma forma da gente enxergar isso daí? Sim, primeiro deles é o odor. Se o seu condicionador de ar, quando você está ligando, está gerando um mau cheiro, é bem possível que a preventiva está fora do padrão. Segundo ponto, ele começa a perder performance. Então você vê que, poxa, parece que o equipamento não está gelando igual gelava. E outro ponto, que assim, é muito importante, se tiver qualquer tipo de gotejamento, ruído, para o equipamento, faz a preventiva e depois retorna, tá? Porque a gente está falando muito da questão de eficiência energética, mas a gente até brincou aqui com questão de gripe e resfriado. O condicionador de ar sujo, ele pode propagar vírus, bactérias e outra coisa. Muitas vezes a gente está num quarto fechado, se preocupando com a água que eu estou tomando, se é filtrado ou não, e não estou me preocupando com a qualidade do ar que eu respiro. Então é muito importante, além da parte do dinheiro no bolso, a questão da saúde das pessoas que estão naquele ambiente. Perfeito, isso é uma das coisas que a gente acaba nem percebendo também, né? Agora, deixa eu só ver aqui a próxima pergunta.
Peraí que o negócio mudou aqui, cara. Você sabe como é que é, né? Dedo grande, dedão. E outra, parabéns a todos que estão mandando aí suas perguntas. Fiquem ligados nas redes sociais da Dias e aqui no YouTube também. Deixa aqui embaixo se você tem alguma dúvida que a gente vai procurar o mais rápido possível responder. Cris. Perfeito. Você é o cara, velho. Você é o influenciador digital que eu sempre quis trabalhar ao lado. Que honra, Cris. Vamos lá, sem puxação de saco. Boa. Uso frequente do modo resfriamento, no máximo, ele pode causar algum problema para o ar-condicionado? Olha, Cris, o ajuste de temperatura, geralmente o fabricante, ele coloca uma temperatura mínima que geralmente pode ser 18, 17, 16 graus. O equipamento, para chegar naquela condição de temperatura, ele tem que trabalhar muito. Então, por que não recomenda-se trabalhar em condições extremas de temperatura todo o tempo? A partir do momento que eu tenho um equipamento ligado todo o tempo, às vezes 24 horas ou até mais do que isso, com o ajuste de temperatura no mínimo, eu posso ter um processo de congelamento na minha unidade interna, no evaporador, e isso pode gerar uma quebra a longo prazo. Então, utilizei uma vez no 16, não tem problema. Mas se você sempre utilizar o equipamento na condição extrema, você pode ter problemas. Outro problema que pode ocasionar é o consumo de energia. Ou seja, o equipamento sempre vai estar buscando a temperatura mínima. E outra coisa, Cris, a gente sabe que existe uma temperatura recomendada para a gente ter qualidade naquele ambiente. Quando eu ajusto para 18 graus, para 16 graus, eu estou saindo dessa faixa de confortável e acaba se tornando uma condição muito agressiva até para o corpo humano. A gente não está habituado com isso. Então não é recomendado trabalhar sempre nas temperaturas extremas. E outra dúvida, muita gente acha que se eu colocar no 18 graus, meu equipamento vai gelar mais rápido. Opa, coloquei em 18, ele vai performar. Não. A temperatura ela vai ser gradativa até chegar na temperatura ideal. Se você coloca em 18 graus, não quer dizer que ele vai resfriar mais rápido. Não, pelo contrário. Se você trabalhar nessa condição, ele vai continuar ligado por mais tempo, refletindo até também... atingir a temperatura que você setou, é isso? Perfeito, Cris. Então não adianta o cara achar que vou colocar 18 que ele vai gelar mais rápido, que não tem nada a ver isso, né? Não, com certeza não. Aí vale a pena também, em alguns fabricantes, por exemplo, a TCL tem uma função no controle chamada modo turbo, que aí sim, ele modula o compressor, acelerando para que ele chegue na temperatura mais rapidamente. Isso vários fabricantes têm hoje no mercado. Então essa função, sim, mas não está relacionado ao ajuste de temperatura, e sim na velocidade de resfriamento em curto prazo. Ó, a Sandra mandou uma pergunta para a gente aqui. Ela quer saber como a escolha da temperatura ideal do funcionamento pode influenciar na vida útil do ar-condicionado. Que é justamente sobre isso que nós estamos falando. Influencia muito, tá? Se eu manter meu equipamento sempre ligado no ajuste mínimo por muito tempo, eu posso ter, além do consumo de energia, eu posso ter problemas sim no equipamento e alguns problemas até de saúde para as pessoas que estão naquele ambiente. Tirando as pessoas, a gente tem algumas empresas que colocam no CPD. Você que tem sua empresa, talvez isso seja interessante para você. O cara vai lá, tem aquela pilha de computadores, um monte de central de inteligência numa salinha pequena, ele põe lá no mínimo, o tempo todo, 24 horas. Existem equipamentos específicos para isso? Olha, Cris, que pergunta excelente. E tem sim. Existem equipamentos que são para aplicação comercial e industrial. Esses equipamentos eles são mais robustos e são preparados para trabalhar nessa condição. Geralmente CPD a gente vai trabalhar em torno de 20 graus, tá? Então muitas vezes eu preciso de um equipamento que performe muito mais do que talvez um equipamento residencial. E, geralmente, quando eu vou fazer um projeto desse, eu nunca posso ter só um equipamento, tá, Cris? Não posso colocar por exemplo, um split high wall só. Eu preciso ter pelo menos 2 equipamentos, porque na ausência de um, eu tenho outro funcionando. Porque o servidor, dependendo do servidor, se ele aquecer temperaturas aí acima de 25, 30 graus, eu posso danificar os componentes eletrônicos. Então, nunca... em equipamentos que eu trabalho com essa extremidade de prioridade, eu nunca posso ter uma máquina só. Sempre tem que ter 2 ou mais. Legal. Ó, o Paulo ele quer saber quais são os impactos do bloqueio das saídas de ar ou da obstrução da entrada de ar do aparelho. Então, de repente, instalou num lugar lá que tem um espacinho menorzinho, não sei o quê. Qual é o impacto disso? Total, e um impacto muito grande para o equipamento. Cris, não somente na instalação, seja no pé direito muito curto, onde eu tenho pouco espaço para cima, na lateral direita, na lateral esquerda, ou até mesmo eu coloco um móvel na frente do equipamento, tudo isso pode gerar problema sim. Para que o equipamento funcione bem, eu preciso ter uma troca de ar, ou seja, eu preciso ar entrando e ar saindo, então eu tenho uma convecção. Se eu não tiver essa convecção da forma ideal, o equipamento não vai entregar a performance. Então o equipamento que era para performar 12.000 BTUs, com certeza não vai performar. E se eu coloco móveis na frente, eu posso ter um problema, por exemplo, de condensação. Eu tenho uma temperatura saindo da flecha de ar próximo de 10 graus.
e às vezes eu tenho uma temperatura ambiente alta. Então, como eu tenho uma diferença de temperatura entre o ar que bate aqui nesse móvel e a temperatura ambiente, existe um processo que a gente chama de condensação. Então vai começar a escorrer água naquele móvel, tá? Então, muitas vezes em instalações, é sempre importante orientar o cliente. E existem alguns projetos, Cris, que, poxa, os arquitetos hoje estão fazendo algumas coisas bem bacanas, tentando embutir os equipamentos nos móveis. Eu acho sempre interessante levar em consideração esse espaçamento da máquina, porque se eu enclausular um equipamento ali dentro do móvel, ele vai ficar lindo, mas ele não vai funcionar. E aí vai gerar problema para o cliente. Então tem que levar em consideração a estética e também levar em consideração principalmente o funcionamento ideal do equipamento. E pode quebrar, viu, Cris? Imagino. Já respondeu a pergunta da Clara aqui, né? Que ela quis saber sobre o local de instalação, se pode afetar a eficiência e durabilidade, foi respondido também. Existe uma maneira correta de ligar ou desligar o ar-condicionado para evitar possíveis danos? Sim, Cris. Para ligar, a primeira coisa, assim, se você está num ambiente fechado, vale a pena você abrir o ambiente. Assim que você retirar aquela primeira carga térmica, fecha o ambiente, liga no modo refrigeração e não coloca na temperatura mínima, a não ser que seja uma função de velocidade mais rápida. Não precisa colocar na temperatura mínima. Outra coisa importante, Cris, principalmente no desligamento do equipamento, alguns equipamentos que ficam desligados por grandes períodos, é importante utilizar uma função de autolimpeza do ar-condicionado. O que é essa função? Eu desligo o equipamento, a parte de refrigeração, e mantenho o ventilador ligado. Isso faz com que a água escorra da serpentina para a bandeja e seja deslocado para o dreno. Ou seja, se eu não tenho um acúmulo tão grande de água no meu evaporador, eu diminuo a concentração de bactérias, de vírus e principalmente odores. Se tem profissionais que instalam um ar-condicionado ou faz uma preventiva, com 15 dias o cliente está falando que o ar-condicionado está com um mau cheiro. E muitas vezes pode ser proveniente desse acúmulo de água parada dentro do condicionador de ar. Tá? Então, você pode desligar o equipamento, deixa no modo ventilação para que aquilo escorra e aí depois você pode desligar ele tranquilamente. Perfeito, perfeito. Quais são os benefícios de realizar uma manutenção profissional regular para poder prolongar a vida útil do ar-condicionado? Quais são esses benefícios? Benefícios são diversos. Primeiro, eficiência energética. Hoje a gente sabe o custo que é hoje a energia no bolso da residência e do brasileiro. Então você pode ter um ar-condicionado com maior nível de eficiência hoje do mercado. Se ele estiver sujo ou obstruído, ele não vai performar e vai se tornar um equipamento que consome muita energia. Então, a primeira coisa, o benefício é bolso. Segundo benefício importantíssimo é que o equipamento, quando ele está em condição fora ideal de trabalho, ele pode quebrar. Um compressor é caro, um motoventilador é caro, muitas vezes o equipamento congela, pode ter um problema na parte eletrônica. Então, tudo isso é importante levar em consideração. Então, a vida útil do equipamento ela é muito maior quando eu faço preventiva. Por exemplo, equipamentos de áreas litorâneas. Se você não fizer uma preventiva acertada, a possibilidade de você ter uma concentração alta de salinidade no equipamento vai fazer com que a corrosão diminua a vida útil do equipamento, ele vai esfarelar num curto espaço de tempo. Agora, a residência ou a empresa que faz as preventivas acertadas, você vai removendo aquela concentração de sal e você aumenta muito a vida útil. E o terceiro ponto, Cris, a qualidade do ar que a gente respira. Ou seja, não adianta nada um equipamento eficiente, ele ter uma vida útil longa e, cara, eu não ter qualidade no ar que eu respiro. A gente bebe alguns litros de água por dia. Eu respiro centenas de litros de ar por dia. Então é muito importante, não somente a parte da economia de energia, a parte do quebrar menos, mas também a parte da qualidade do ar que nós respiramos. E claro, você tem dúvida, consulte sempre um profissional, consulte sempre um técnico, uma empresa que vai te ajudar a trazer essa qualidade de vida, principalmente para você e para todas as pessoas que estão utilizando do ar onde você respira. Certo, doutor? Perfeito. Gostou do vídeo? Então faz o seguinte, você curte, você ativa o sininho, segue a gente aí nas redes sociais e aproveita para ficar sempre antenado no mundo da tecnologia. Senhor Gabriel, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. A gente se vê no próximo vídeo? Até o próximo vídeo. É isso aí. Até lá.